Olá, meu nome é Camila Monteiro Steck, eu sou médica veterinária, pós-graduanda em medicina veterinária legal, e hoje a gente vai falar sobre os aspectos forenses da vaquejada. São aqueles aspectos que podem ser levados a fórum para serem avaliados por um juiz. Tá? Eu vou tratar aqui da questão do conhecimento da medicina veterinária, né? Eu não vou falar de aspectos jurídicos, nem de aspectos relacionados à constitucionalidade ou inconstitucionalidade da vaquejada. Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui primeiro um breve histórico, depois trazer o conceito da vaquejada, falar da dinâmica da prova, das lesões, né, do pós-prova, do treinamento, né, do transporte, também dos equipamentos. Bom, a vaquejada, ela teve início ali no século XVII, então no século XVIII, numa época em que não havia cerca nas propriedades rurais. Então, o bovino facilmente ultrapassava os limites, né? E aí, para pegar esse boi, para manejar, para vender, para abater, era preciso fazer uma verdadeira perseguição com a derrubada, né, pela cauda. E isso passou a ser chamado de pegada de boi. Não demorou muito para que esses vaqueiros que realizavam essa tarefa se tornassem respeitados e reverenciados na caatinga, especialmente pelas suas habilidades, né? A partir de 1940, os vaqueiros passaram a se juntar em pátios, tá, para realizarem a sua própria vaquejada. Esses pátios já eram na cidade, já nos pequenos centros urbanos e já com uma plateia. E aí ficou conhecida como Corrida do Mourão. Na década de 90, outros segmentos comerciais relacionados foram acrescentados aos que se tornaram os parques, né, de vaquejada. Atualmente, a vaquejada movimenta milhões entre premiações, organização de eventos e publicidade. Ela sofreu algumas mudanças, né, ao longo desse período todo. Alguns regramentos foram incluídos, né? O cavalo, ele se modificou bastante porque atualmente se utiliza um cavalo quarto de milha, o principal. Esse cavalo ele é americano, ele não é brasileiro. Originalmente, os animais utilizados na vaquejada era o cavalo nordestino, que é um cavalo que sofreu uma adaptação, uma seleção natural na caatinga, é um animal muito rústico, e também muares e asininhos. O boi também foi modificado. Originalmente, o bovino utilizado era de origem europeia. Atualmente, o bovino que é utilizado é o Bos Indicus, que é um boi zebuíno, utilizado para carne, né, com o objetivo de abate. E muito se fala que na integridade, na necessidade, no cuidado com a integridade física do bovino. Mas esse animal, ele na verdade, ele tem o seu valor vivo e ele tem o seu valor morto. Então, até certo ponto, compensa manter realmente essa integridade física e o cuidado com a saúde, mas isso não tem... Isso tem um limite. O limite é quando ele gera mais prejuízo do que lucro e ele esse animal vai ser destinado ao abate, né? A pista também sofreu modificações, né? Originariamente seria um piso muito mais duro, hoje é utilizada areia. A sela também utilizada originalmente era uma sela de lida com gado, atualmente é uma sela num modelo inglês, importada aí do hipismo. O vaqueiro também modificou bastante, né? Você tinha aí no início só os funcionários mesmo da fazenda e hoje você tem muitos empresários, grandes empresários correndo aí também as vaquejadas. Essa imagem ela mostra o que seria uma vaquejada raiz, né? Uma vaquejada original, né, com aí um animal bem rústico, né, e a vestimenta, o vaqueiro usando essa vestimenta tradicional, que é o gibão, que é um casaco de couro, né, para ele se proteger da vegetação da caatinga, que tem muito espinho, né.
Vamos ao conceito, então, de vaquejada trazido pela Associação Brasileira de Vaquejada. Ela é uma atividade cultural competitiva com características de esporte, praticada em uma pista sobre um colchão de areia com uma espessura não inferior a 40 centímetros, no qual dois vaqueiros montados a cavalo têm o objetivo de alcançar e emparelhar o boi entre os cavalos, conduzi-lo até o local indicado, onde o bovino deve ser deitado. Esse grifo é meu, não é do regulamento. O objetivo da prova é derrubar o boi, torcendo e tracionando sua cauda dentro da faixa de pontuação. Bom, vamos então à dinâmica da prova. Aqui a gente tem um croquis, né, da pista de vaquejada. Aqui você tem o brete, onde o bovino vai ficar, e aqui você tem os dois vaqueiros, né, aguardando a saída desse bovino. Aqui você tem a área onde o boi vai ser emparelhado, né, e perseguido. E aqui você tem a faixa de pontuação, que é onde ele vai ser derrubado. Aqui você tem o início, então, da corrida. E aí o boi sai do brete, né? Aqui a gente precisa definir a função, né? Cada vaqueiro aqui vai ter uma função. Esse aqui é o esteira. Ele, nesse momento, ele pega a cauda do boi e vai passar para o outro vaqueiro, que é o puxador. O puxador é quem vai derrubar o boi lá na área de pontuação. Tá? O esteira, ele vai continuar aqui emparelhando o boi para impedir que ele escape da mão do vaqueiro, porque se ele escapar, inclusive, pode derrubar o vaqueiro, né? Então, precisa ter esse outro aqui para manter o boi emparelhado e para que ele não consiga fugir. Aqui você tem o esteira passando a cauda do bovino para o puxador. E no final, o puxador derrubando o boi. Nessa imagem, a gente tem aqui, eu queria chamar a atenção para o intercruzamento que existe entre os membros dos animais, né, que pode ocorrer aí e ocasionar uma fratura, traumatismo muito graves, né. Nesses animais, a fratura de membros, ela tem um prognóstico muito ruim, né, e normalmente leva o animal precisa sofrer uma eutanásia. Essa foto, ela é para mostrar a questão do cavalo, né? O esforço do cavalo. Que ele, no cavalo que está toda a força para derrubar, para desequilibrar e derrubar o boi, né? E isso é feito também, além da força que o cavalo faz, ele precisa fazer uma mudança de direção do movimento muito brusca, né? E isso tem um impacto muito forte na parte locomotora dele toda, nos cascos, né? Então, musculatura, ossos, tendões, né? Aqui também para mostrar que é o cavalo que faz a verdadeira força para derrubar o boi, né? Essa imagem aqui, ela é muito importante para chamar a atenção aqui da questão do bovino, né? Os membros anteriores estão todos locados para a esquerda, os posteriores para a direita, né? Então, o que está acontecendo aí? O tronco do animal está fazendo uma torção. Aqui tem uma grande chance de traumatismo, todo tipo de traumatismo na coluna, né? De fraturas, mesmo a protusão, que é a hérnia do disco, né? Aqui você tem também possibilidade de hemorragias, torções nos compartimentos do estômago, né? Torção de órgão, ruptura mesmo dos vasos. Essa foto é para chamar a atenção aqui da distância que o animal pode ter do solo, né? E uma queda aqui pode ocasionar uma fratura de costela, todo tipo de traumatismo da coluna, como eu já falei, também ruptura de vaso, hemorragia, torções de órgão. Então, vamos lá. Sobre os danos físicos e as lesões
Na cauda, o que a gente tem? Uma ação contundente do movimento de tração e torção que o vaqueiro faz. O vaqueiro precisa fazer essa torção exatamente para garantir que a pegada na cauda, né? Garantir que essa cauda não escape da mão dele. E aí você vai ter um estiramento dos tecidos, né? Ali você tem vértebras, nos discos intervertebrais, na coluna mais cranial, né? Na parte lombar ali você tem discos intervertebrais que podem sofrer esse impacto também. Os ligamentos, a musculatura, inervações, vaso, pele, tudo ali está contido nessa porção final aí da coluna, que a cauda é para os animais uma porção final da coluna que a gente não tem, mas para eles também é coluna. Fraturas, luxações, subluxações e entorses, né? Laceração, no caso da pele, aí você pode ter a laceração e até mesmo a avulsão da pele da extremidade da cauda, que é o que causa aí um grande impacto, assim, que é o desenluvamento ou escalpelamento, que seria para a gente um escalpelamento, né? Mas é chamada de desenluvamento, que é essa avulsão da pele da extremidade da cauda, que é a maçaroca, né, do boi. Aqui a gente tem uma imagem, então, que ocorreu em 2015, em Serrinha, foi cedida pelo Ministério Público, está disponível na internet. Um animal que sofreu esse trauma. A gente tem a síndrome da cauda equina, que é uma condição neurológica de perda da função da terminação da medula por compressão ou destruição das raízes dos últimos nervos lombares. Aqui nessa tem a porção final aqui da medula, ela termina fazendo um feixe de nervos, né? E que pode sofrer traumatismo e causar essa síndrome, causar a síndrome da cauda equina. Você tem a fratura de costela, né, que pode acontecer, como eu mostrei naquela foto, e aí o animal vai apresentar diferentes graus de insuficiência respiratória, contusão pulmonar, colabamento, pneumotórax. Você tem as rupturas e hemorragia dos órgãos internos, fígado, baço, rins, bexiga, omaso, abomaso e rumen, né, que são os compartimentos do intestino, do estômago dos ruminantes. Na musculatura, nos ligamentos e nos tendões, de uma maneira geral, a gente tem aí contusões, hematomas, estiramentos, miopatia de captura e rupturas, né? A miopatia de captura é uma lesão muscular que ocorre por conta desse estresse de perseguição, de ser perseguido, né? No subcutâneo, você tem contusões, hematomas, descolamento, e aí você vai ter um derrame sanguíneo, pode ter um derrame sanguíneo, que quase sempre não vai ser percebido, porque ele fica contido pela pele, né? E além disso, a pele, diferentemente da nossa, né? O pelo da pele dos animais acaba escondendo um pouco essa alteração que já poderia aparecer, né? Existe uma proibição, né, na vaquejada do animal participar se ele estiver sangrando, né? No entanto, a gente tem uma série de lesões que não tem um sangue evidente, né? Não tem um sangramento, e que o animal, nem por isso o animal não tá em sofrimento, né? Então, isso aí não é percebido, né? Na pele, a gente tem escoriações, a pele ela vai sofrer uma escoriação aí pelo atrito com a areia, né? Você tem as equimoses, os hematomas, as queimaduras e as soluções de continuidade, né? Que aí sim seria aquele sangramento evidente, né? Que a solução de continuidade é quando exatamente existe uma interrupção da integridade da pele, da continuidade das camadas da pele, né? Na face, você tem a lesão do nervo facial, tá? E nos membros, a gente tem aí a avulsão do plexo braquial, né? Causando uma síndrome neurológica mesmo, ou paralisia mesmo do nervo radial nos membros anteriores, e também, né, as luxações, subluxações, entorses e fraturas aí nos membros. Eu vou chamar agora a atenção um pouco para os equinos, tá? Segundo o Boakari, a tenossinovite é uma afecção muito frequente em equinos de vaquejada, muitos sem claudicação, né? A gente tem aí vários sinais, né, de dor, de lesões,
de sofrimento, até mesmo do sofrimento psicológico dos animais. Eu vou falar mais para frente disso. E a gente precisa observar que a ausência, às vezes, desses sinais muito evidentes não significa que o animal não esteja em sofrimento. Né? Por exemplo, o caso da claudicação. Se o animal tiver mancando, que a claudicação é a manqueira, né? Se ele tiver mancando, ele não vai poder participar da prova. Né? Mas, de novo, não significa que ele não esteja em sofrimento, né? Pode ser físico ou psicológico. Exatamente porque também manifestar desconforto é uma característica muito individual, né? Muitas vezes é uma manifestação até mesmo idiosincrásica, quer dizer, particular daquele indivíduo, a forma como aquele indivíduo reage aos estímulos é muito individual, pode ter uma variação muito grande. Então, assim, a gente não pode definir que não tem sofrimento, que não tem lesão, que não tem, se não tiver algo muito evidente, né? Talvez pudéssemos até agir por um princípio de precaução aí nesse caso, né? Dadas as condições tão estressantes que a vaquejada oferece para os animais. E temos também a hemorragia pulmonar induzida por exercício aí, que pode ocorrer. Bom, aqui sobre os danos físicos e lesões nos equinos. Esse trabalho, ele retrata as influências das competições de vaquejada sobre parâmetros indicadores de estresse em equinos. Tá? Foi um trabalho realizado em uma vaquejada real, um evento real com todos os fatores estressantes. Né? Foi observado uma alteração fisiológica que ocorre de acordo com as alterações mesmo desencadeadas pelo exercício físico, né? Mas também foram observadas todas as condições estressantes para os animais ali, de clima seco e quente, e a questão dos animais terem que conviver, animais desconhecidos entre si, terem que dividir o mesmo espaço, e isso é um problema, é uma fonte de estresse para os animais, porque os equinos e bovinos são animais muito sociais, e eles estabelecem os seus grupos por afinidades, né? E quando eles estão nessa situação, eles são obrigados a conviver com animais que eles não conhecem, e nisso eles precisam ali testar hierarquia, né? Existe uma disputa, então tem grandes chances de agressividade, né? E além disso também tinha a questão da poluição sonora, né? Que tem os eventos, que além da música muito alta, você tem a narração também, que é um barulho muito perturbador. Você tem a creatina quinase, que aí nesse caso ela se apresentou elevada e sem a devida variação. Essa creatina quinase é uma enzima, tá, que indica o marcador de lesão muscular e que ela normalmente se eleva mesmo com o exercício, mas ela precisa se abaixar com o repouso, né? Ela sofre uma queda aí no repouso. E o que foi observado é que, então, ela oscila muito, né? Ela tem que oscilar. E o que foi observado é que ela não sofria exatamente essa oscilação. Eles observaram que o animal tinha uma elevada creatina quinase, mesmo no início da corrida, né? Bom, e aqui a gente tem, por outro lado, existem os testes de simulação de vaquejada, muitos trabalhos que são publicados, que eles tratam das adaptações metabólicas, né, e fisiológicas que durante e após o teste de vaquejada, que o exercício da vaquejada pode ocasionar. Então, são as mudanças, as adaptações que o corpo sofre mesmo, mas no sentido de medicina esportiva mesmo, né? E o corpo sofre, e detalhe, é um teste de simulação, não é um evento real de vaquejada, com todas as condições estressantes de uma vaquejada, né? Com a locução, com o transporte, né? Então, ela não retrata, esses testes de simulação, eles não retratam a realidade de uma vaquejada. Eles só trabalham a questão mesmo da fisiologia do exercício, da medicina esportiva, né? E o quanto que fisiologicamente o cavalo se adapta àquele esforço. Mas elas jamais podem servir, esse tipo de teste jamais pode servir para testar o bem-estar dos animais, tá? Jamais pode servir para testar o bem-estar de equinos. Elas reduzem, são fatores muito restritos para você dizer que
todo o conhecimento, toda a questão do bem-estar do cavalo está ali contemplada, né? Não está. Bom, com relação ao tratamento que é dado ao bovino, né, no brete, antes de sair, antes de entrar na arena, né? Então, esse animal, ele vai ficar contido ali naquele brete, que eu mostrei lá no início, no croquis. Para que ele saia, ele tem que sair em disparado já, para conseguir, para os vaqueiros emparelharem ele. E para ele sair dessa forma, ele tem que sofrer ali no brete um estímulo negativo, para ele querer exatamente fugir daquele estímulo negativo. E esse estímulo negativo vai ser com dor, vai ser com choque elétrico, vai ser com contenção pela cauda, tração pela cauda, já vai começando a esquentar o animal. O bovino, muitas vezes, ele pode simplesmente, dependendo do tamanho do brete, ele pode simplesmente deitar ali, né? E isso vai atrapalhar todo o andamento da competição, né? Então, o animal precisa realmente ter esse estímulo negativo para querer sair correndo do brete. O regulamento geral da ABEVAC, ele coloca no artigo 48 que é terminantemente proibido tocar o boi com quaisquer equipamentos que possam vir a causar dor ou sangramento no animal. Esteja o boi dentro do brete, no curral de espera ou dentro da pista de competição. Só que isso na prática, é impossível de ser proibido, exatamente porque esse animal precisa receber o estímulo para sair do brete. Então, é como se você estivesse negando que aquilo ali que vão fazer com ele vai causar dor nele, né? E não é essa a realidade, é intrínseco a vaquejada você imprimir uma dor, um desconforto nesse animal para ele poder sair do brete. Aqui você tem o bastão elétrico, que é utilizado, essa foto não é uma foto de vaquejada, mas ela é muito utilizada, esse bastão é muito utilizado na bovinocultura, de uma forma geral, para conduzir o boi exatamente, para ele receber um estímulo negativo, ficar com medo e acuado e poder e se deslocar para o local onde o ser humano deseja, né? Bom, no transporte, então, a gente tem aquele mesmo problema que eu já citei do contato, né, dos animais, contato muito próximo com animais muitas vezes desconhecidos, ou mesmo se forem conhecidos, mas só de estar ali o tempo inteiro encostando um no outro, isso é fonte de estresse e pode gerar até mesmo agressões, coices, mordidas, pisoteio também. O transporte ele ocorre por um período indeterminado. Existe sim, existem citações do transporte nos regulamentos, mas são sempre recomendações, né? Não tem como você simplesmente fiscalizar isso. E existe na prática transportes que são mais apropriados, transportes que são mais adequados, mas também existe o que existe de pior, assim. Então não tem, a realidade é que existe uma variedade muito grande disso, né? De situações, assim. E, de qualquer forma, você tem, assim, os eventos que ocorrem em peregrinação, né? Então, esse transporte também, por um período aí, né, o evento vai pingando de cidade em cidade, né? Então, esse período se prolonga. Você tem aí, não tem como, né? No transporte, o animal fica em estação, ele fica em pé, então, para isso, ele precisa o tempo todo fazer um esforço para se manter estático, né? E aí, nisso, isso já é um esforço físico, isso já é um desgaste, né? Já é o próprio, e com muito estresse, né? Bom, então, quanto ao treinamento dos animais, ele ocorre na fazenda, longe dos olhos do grande público, né? Então, a gente não sabe o que se passa ali nessa ocasião. Nos equinos, normalmente, você vê aí os animais já sendo colocados para treinamento a partir de 2 anos, né? Nessa fase, ou mesmo que seja um pouco depois, mas ainda numa fase em que o cavalo ele tem as epífises abertas, né? Que a gente chama que é uma estrutura nos ossos longos dele, né? Que ainda pode sofrer aí a interferência de ações mecânicas externas e alterar, né? E por conta dessas forças, pode alterar aí uma conformação, uma silhueta
mais anatômica, adequada desse cavalo. Então, ele pode sofrer aí no futuro deformidades de angulação, pode sofrer com artrites, mas isso só vai ser visualizado mais para frente. Na verdade, isso vai reduzir a vida útil desse cavalo como atleta, né? Mas como ele está numa indústria, ele será facilmente substituído, descartado, e o sofrimento que ele vai ter ali de alteração, e isso vai conduzir ele para uma eutanásia, né? Então, ele vai ter a vida abreviada e ele vai ser encaminhado aí para eutanásia, ou mesmo até, aqui no Brasil, a gente sabe que existe sim abate de equino, então ele pode muito bem ser destinado também para um abatedor. Isso não é proibido, né? Vamos agora, então, ao sofrimento psicológico. O sofrimento psicológico, ele é muitas vezes até negado, né? Só que ele pode ser pior até do que o físico, tá? A gente tem aí o animal passando por corredores, bretes e contenção. Tudo isso gera extrema ansiedade e pânico, né? A gente não pode esquecer que são animais que são presas, né? Então, eles têm esse comportamento de fugir com o menor sinal de perigo, né? E fisiologicamente, o que define isso é a ansiedade e o pânico, assim, que vai motivá-los, né, a fugir daquele perigo, né? Na vaquejada em si, você tem a perseguição do bovino, né? E nessa perseguição ele precisaria correr, né? Só que o que representa a corrida? A corrida não é o melhor recurso que o bovino tem para se livrar do predador, né? O cavalo, sim, ele corre, né? Mas o bovino, ele tem o melhor recurso dele seria se esconder, né? E em momento algum ele tem condições de lançar a mão da sua melhor estratégia de proteção, né? Porque todas as condições são exatamente completamente desfavoráveis a ele, né? Não sei se isso inclusive poderia ser julgado do ponto de vista desportivo, né? A tamanha desvantagem do animal, né? Então ele se vê ali numa condição de completo estresse e de inabilidade total, né? De falta de controle total, né? E de inabilidade de realmente ter alguma possibilidade de escapar, né? E a gente também não pode esquecer que, apesar do ser humano saber que aquele ali é um momento que ele tem controle, o animal não consegue ter essa percepção. Então, para ele tem que esperar o pior do futuro, que ali realmente ele vai ser abatido, que vai acontecer o que existe de pior, porque ele não está vendo, ele não está percebendo condição nenhuma de escapar daquilo, né? Então, isso é muito, muito, muito estressante. Isso gera medo, pânico e ansiedade muito fortes, né? Então, além disso, você tem aí a poluição sonora, né? Que é muito alto o som, você tem as músicas e você tem uma narração que é numa altura muito, muito forte, né? E um som muito nada tranquilizador, né? Muitos eventos ocorrem em período noturno. Bovinos e equinos são animais diurnos, né? Então o período noturno para eles é um período de repouso e eles são obrigados ali a se exercitarem. Bom, ainda sobre essa questão do sofrimento psicológico ser tão negligenciado, né? E normalmente ele é negligenciado pelo desconhecimento, né? E exatamente dessa que já é uma postura científica, que foi a declaração de Cambridge sobre a consciência animal, né, de que existem evidências convergentes, né, que indicam que os animais eles têm os mesmos substratos neuroanatômicos, neuroquímicos e neurofisiológicos dos estados de consciência, juntamente com a capacidade de exibir um comportamento intencional, né, de reagir a estímulos, assim como nós. Isso, de forma alguma, pode ser tratado como uma antropomorfização dos animais. Por isso mesmo, porque os animais, nós, os seres humanos e os outros animais,
contém uma série de condições de substrato que é igual, que não tem diferença. Não significa que nós não sejamos diferentes, temos outras diferenças, mas na ciência nós somos todos iguais. Né? Nessa capacidade, inclusive na nossa capacidade de entender a situação em que o bovino ou o equino se encontra, de estresse, né? Porque eles, fundamentalmente, eles têm a capacidade de ter esses sentimentos, né? De angústia, de medo, né? Além da gente saber, conhecer essa expressão desses sentimentos, eles estão numa condição que é totalmente negativa mesmo. A gente entende o estímulo negativo que ele está recebendo. Então, é óbvio que ele vai ter uma reação a esse estímulo negativo. Né? E a vaquejada, todos os animais ali estão reagindo ao estímulo negativo. Por isso, eles fazem o que eles fazem ali. Né? Então, o peso dessas evidências indica que os humanos não são os únicos a possuir esse substrato neurológico que gera essa consciência, né? De conhecer o meio, de interagir com esse meio onde ele está, esse meio, os indivíduos que estão nesse meio. Né? Então, a gente não pode mais negar a declaração de Cambridge. Né? A gente não pode mais negar a senciência dos animais. Isso não pode ser algo que eu não vou considerar, né, ou menos importante. Né? Isso é sofrimento e a ciência já está bem sedimentada com relação a isso. Bom, ainda sobre o sofrimento psicológico dos equinos, a gente sabe que eles se adaptam muito devagar às variações de luminosidade. Né? Muitas vezes eles têm que fazer movimento brusco e tal, mas você tem na vaquejada holofotes e tal, e o cavalo é muito sensível para essa questão da luminosidade, né? Quem conhece cavalo sabe, quando ele entra numa baia que tem uma luminosidade diferente do ambiente externo, quando ele sai também, ele precisa de um tempo, né, para se adaptar àquilo, ele estranha aquele novo ambiente. Encurralar um outro animal definitivamente não faz parte do repertório natural do comportamento de um cavalo. Realmente ele recebe todo um estímulo negativo para fazer aquilo, para ser impulsionado a fazer aquilo. E com muito medo, porque ele pode se esbarrar no outro animal, né? Porque ele está sendo compelido a fazer uma coisa que pode ser uma agressão física para ele. E né? A gente sabe que porque esses animais são repletos de lesões, né? E não se trata de você comparar com as lesões de um atleta humano, porque o atleta humano faz aquilo voluntariamente. É muito diferente. O animal ele é senciente, então ele tem consciência de estar sendo obrigado a fazer aquilo que isso não é uma ação espontânea dele. Né? Apesar de muitos quererem acreditar que seria algo espontâneo, que o cavalo faz isso espontaneamente, isso não é. Existe todo um treinamento para ele acabar fazendo aquilo exatamente porque ele não quer receber punições de espora, enfim, de todas as compressões, né, que os equipamentos, que os arreios fazem no cavalo. Bom, o cavalo ele tem uma audição, além de muito acurada, assim, né, de 25 vezes uma capacidade auditiva maior que a do homem, né, ele tem uma audição que ele alcança até 2 quilômetros, né, exatamente para perceber a presença de um perigo e se afastar desse perigo. Ele pode, inclusive, detectar a direção desse movimento para exatamente poder fugir na direção oposta. Né? E muitas vezes, nesses ambientes de vaquejada, ele não encontra a possibilidade de realizar um comportamento natural, que é a ação de se espojar, que é uma ação que o cavalo faz de deitar, né? Ele cava primeiro, escolhe um local do solo, cava ali, e ali ele deita e rola, exatamente para ele conseguir pegar um pouco daquela terra, muitas vezes para até se refrescar, né? Por conta do clima quente, seco, né? Ele consegue ali aquela terra mais úmida, mais fria, ele consegue se refrescar um pouco, até mesmo se livrar de ectoparasitas, né? E relaxar, né? Se alongar, relaxar. Isso é um comportamento que o cavalo faz naturalmente. Muitas vezes na vaquejada, você tem, assim, por conta desses piquetes com aglomerações e ainda o cavalo ficar encilhado, né? Enfim, tudo isso compromete ele não encontra esse local adequado para realizar isso. Né? Muitas vezes como ele tem, o recurso que ele prefere, que ele tem para atenuar um pouco a questão
do desconforto térmico. Bom, de uma maneira geral ainda, sofrimento psicológico é um estresse crônico, né, de exposições frequentes, né, porque uma vez ou outra que esse animal participa de uma vaquejada, além dos treinamentos, né, então está sempre submetido à exposição dessas situações que geram dores físicas e psicológicas que vão mais para frente desencadear doenças, né, às vezes mais agudas, mais ali imediatas ou mais para frente. Automutilação, ingestão de objetos estranhos, agressividade, medo e também tem o comportamento estereotipado. Então, assim, por mais que um evento, a gente sabe de todas as variações que existem, de condições, muitas vezes esses piquetes o animal é desencilhado, os piquetes são apropriados, com poucos animais, recebem uma alimentação adequada. Por mais que isso exista, não tem como escapar, no mínimo, do sofrimento psicológico dos animais, né? Então, não tem como eles não sofrerem numa vaquejada. Aqui eu vou apresentar a síndrome de emergência de Cannon, né, que é também um sinal de sofrimento psicológico. Nessa condição, os animais apresentam midríase, né, que é a dilatação da pupila mesmo na presença de iluminação artificial. A tendência seria a pupila contrair, mas por conta do estresse, né, ele vai ali apresentar essa pupila dilatada, né, que é uma reação, né, do corpo a um processo doloroso, medo, angústia, sensação de perigo iminente, né? E o pós-prova, que é um outro problema também, porque muitas vezes as lesões não ficam evidentes ali no dia, no momento da prova, né? Às vezes vão acontecer ou até mais depois de alguns dias, né? Um inchaço vai aparecer depois e tal. Então, tem processos aí inflamatórios que são de médio e longo prazo, né? Você tem a azotúria, tá? Que é o acúmulo de ácido lático, que dificilmente vai aparecer muito imediato ali no dia do exercício. A laminite, tá? Que é uma infecção nos cascos. Miopatia de captura, tá? Que é, como eu já citei ali, uma lesão muscular por conta de todo esse estresse, né, de correr, né, durante mesmo a perseguição, né, a fuga do predador. Os traumatismos, edemas e claudicações que não foram visualizados ali, às vezes numa inspeção superficial não dá tempo de avaliar isso, né? E é isso, e mesmo que existam veterinários ou tecnistas nos eventos, tem coisas que vão ser superficiais, né? Não tem jeito, que não dá para fazer ali uma avaliação muito criteriosa. Então, vamos lá. Alguns equipamentos, né? Essa é a luva de vaqueira. Essa luva é utilizada exatamente para firmar bem a ponta do protetor de cauda, para fazer exatamente aquela torção, para impedir mesmo que a cauda saia da mão do vaqueiro, né? Você tem aqui a professora, que é utilizada aqui no chanfro, nessa região do chanfro do cavalo, tá? Que ela intencionalmente tem mesmo uma estrutura que agride a pele, né? Essa região do cavalo, ela é extremamente sensível, ela tem o osso nasal aqui, que é um osso que é bem fininho, né? É muito comum a gente ver essas cicatrizes, né, nessa região do cavalo por conta dos arreios, né, e a professora ainda tem esse apetrecho aqui de ser assim uma estrutura dentada, né. Também é um tipo de sangramento que pode muitas vezes acontecer, ser visto, melhor visto só depois, não na prova em si, né. E o protetor de cauda, né, talvez o mais importante, ele é obrigatório, né, nos eventos da ABVAC. Ele é composto por um fixador de neoprene, velcro, e essa malha de tração, que é onde vai haver a tração, de monofilamentos e de poliéster, né. Esse equipamento, no caso de haver um desenvolvimento, o que vai acontecer? Essa maçaroca vai ficar aqui rompida e escondida. Então, a
o show, né, assim, não vai chocar, vai evitar isso, ela vai ficar escondida, então esse evento do desenvolvimento não vai ficar exposto e a plateia não vai se chocar com isso, né? Mas pode acontecer realmente do vaqueiro fixar mesmo mais nessa região aqui e não pegar na maçaroca. De qualquer forma, ainda assim, o animal vai sofrer o impacto da força de tração, tá? Ele não vai, precisa de força, precisa dele sofrer esse impacto, né, para que haja derrubada, né? Então, assim, isso é mais talvez um disfarce para o desenvolvimento ou para facilitar a própria pegada, para não sair da mão do vaqueiro, né? Para a cauda não sair da mão do vaqueiro. Então, assim, às vezes é mais proteção para o vaqueiro do que para o animal, tá? Aqui a gente tem provavelmente um teste, está sendo feito um teste nesse protetor, né, para ver se está bem aderido, né, porque se não tiver o animal escapa e esse não é o objetivo, né. Aqui você tem o próprio juiz de bem-estar animal, que tem que ser um veterinário, um zootecnista, que é uma figura que está dentro da vaquejada, ele não tem a isenção nem a idoneidade para julgar isso, né, ele muitas vezes ou numa prova ele é o juiz, mas ele pode ser também numa outra prova, ele pode ser o vaqueiro, enfim. Não tem a idoneidade necessária de um juiz efetivamente neutro para julgar, né? Mas ele vai mais a um juiz esportivo, né, do que exatamente de bem-estar animal, né? Porque, como a gente já viu, aí o bem-estar animal está completamente comprometido nesse tipo de prática. E aqui você tem ele mesmo fazendo o teste, quer dizer, a gente vê aqui uma evidência, né, de que o animal ele passa por esse tipo de sofrimento não só na vaquejada em si, não só na pista, né, mas ele vai ser submetido a isso e pelo próprio juiz de bem-estar, vai causar esse sofrimento no animal. Aqui a gente tem as esporas, tá? São vários tipos de espora. Essa é uma espora usada no hipismo, tá? Que ela tem já mais uma ação mais contusa, uma espora romba, né? Que tem essa estrutura do cão, que chama cão aqui, né? Isso depende muito da forma como ela é utilizada, da força empregada, mas a tendência dela é formar mais uma lesão que não vai trazer uma solução de continuidade, né? E vai, por outro lado, não menos dolorido, né? Como já afirmei, ela pode trazer outras lesões que vão comprometer a parte mais interna da pele, né? Vai romper partes mais internas ou mesmo lesão no subcutâneo, né? Então pode não trazer aquele sangramento evidente, mas ela não é menos agressiva, né? E a gente tem a mais usada no rodeio, que são essas com a roseta, com essas estruturas com essa estrutura pontiaguda, né? Que tem mais a propensão a formar solução de continuidade, mas dependendo de como ela é usada, ela também pode não formar essa solução de continuidade, ou seja, o animal não vai sangrar necessariamente, mas vai haver essa lesão em estruturas mais internas, de musculatura abdominal, subcutâneo e da própria pele nas partes mais internas, né, a derme. Então, como sempre, são lesões que não são sangrantes, que não são solução de continuidade ali, que vai estar pingando, sangrando, mas existe ali uma lesão, né? E existem protetores de espora, que são colocados na barriga do cavalo, mas também não garantem que precisa o cavalo, a espora é também um estímulo negativo que vai causar dor e o animal vai tentar fugir desse estímulo negativo, e por isso ele reage da forma que o vaqueiro quer, se deslocando, né, fazendo o movimento que o vaqueiro precisa. Então, assim, não é o protetor de espora que vai evitar que o animal tenha esse estímulo negativo. Tá? Além do que, a gente precisa frisar que essa região do cavalo é uma região que ele é muito sensível. Quem conhece cavalo sabe como é cuidadoso, como a gente tem que tocar essa região com muito cuidado, né? O cavalo tem que ter uma percepção de que tem alguém fazendo isso, senão ele se assusta, né? Então é uma área muito sensível do cavalo,
A gente tem que tomar esse cuidado de ver que essa região está sendo tocada para ele não se assustar, né? Apesar de ter animais com reações diferentes, mas de uma forma geral, essa é uma área muito sensível do cavalo. Bom, então, agora para finalizar, eu vou trazer aqui alguns vídeos. Esse aqui é de um bovino e os outros são de equino, tá? Esse vídeo é do arquivo pessoal, do meu arquivo pessoal, tá? Bom, como vocês podem ver, né, esse animal provavelmente ele saiu da vaquejada e estava na área de retorno do gado, né? O próximo que eu vou mostrar aqui, é de um equino, tá? Ocorreu em Petrolina, é o cavalo Big. Esse vídeo tá disponível aí no Facebook e no YouTube também. No Parque Geraldo Estrela. O outro era no Parque Padre Cícero, né? Então, vamos lá. A notícia é que esse cavalo, ele quebrou o pescoço, né? E assim como ele, tem um outro cavalo também que chama Signo Forte, que tem também, ele dá a queda, mas a notícia que se tem também no Facebook no YouTube, de que também ele levantou no vídeo, ele levanta no vídeo, mas depois a notícia é de que dali a uma semana ele morreu por conta da queda. É uma queda tão... Eu esqueci de avisar que os vídeos são assim, chocantes, né? Mas enfim, e é uma lesão muito parecida, quer dizer, a mesma situação se repete, assim, que ele deu esse mesmo, o Signo Forte deu o mesmo tropeção que o Big. E esse aqui é um outro. Esse aqui é de um treinamento. O cavalo vai se chocar contra a parede também, é forte a cena. Isso aí não é nem um evento, né? O vaqueiro, ele se desequilibra, ele cai e o cavalo se perde nisso também e perde a visão e acaba... São situações realmente inadmissíveis. Bom, e agora as minhas considerações finais que eu vou fazer bom, primeiro que a gente pode concluir que a vaquejada, com todas as suas características pré e pós-evento, ela é uma intensa fonte de sofrimento e causa danos físicos e psicológicos a bovinos e equinos. A gente tem uma cultura entre produtores, veterinários ou tecnistas de se diminuir, desprezar a dor do bovino, né? Essa cultura ela precisa ser mudada porque a gente tem aí a questão da ciência animal já comprovada. Atribuir aos animais consciência e considerar o seu sofrimento psicológico e a sensibilidade também, não só a consciência, isso não é antropomorfizar os animais, né? Isso não é dar a eles características humanas, é dar a eles o que lhes é de direito, o que é reconhecido, que é a senciência, a capacidade de ter consciência do ambiente que os cerca, né? Ter sensações, ter emoções, né? Ter sentimentos, né? Interagir com o meio, como que esse meio ele representa um estímulo para ele, positivo ou negativo, né? E como que ele reage a essas situações, a esses estímulos que o meio oferece, que os outros indivíduos oferecem, que as suas interações sociais oferecem. Tudo isso é dos animais,
né? Pelo menos os vertebrados, né? Até polvos se chegou a essa conclusão da ciência, de acordo com a Declaração de Cambridge. Então, assim, isso, de forma alguma, considerar os sentimentos, sensações, emoções, a ciência, a consciência, a sensibilidade, jamais a gente pode dizer que isso é antropomorfização, né? Não é atributo exclusivo do ser humano ter essas características. Você também não pode reduzir o bem-estar do animal a uma questão de performance, desempenho e nutrição. Ah, ele está com a nutrição adequada. É claro, se ele não tiver a nutrição adequada, ele não vai ter o desempenho, ele não vai ter o resultado que o vaqueiro quer, né? O bem-estar, como já foi colocado, o bem-estar é um conjunto de conhecimentos muito mais amplos, muito mais complexos e jamais a performance e o desempenho vão estar contempladas, contemplam e fecham a questão do bem-estar, né? O bem-estar vai muito além disso, né? Então, assim, oferecer aminoácidos, gliconeogênicos, isso aí, muito pouco diz sobre a questão do bem-estar animal, né? Por último, assim, para a gente ficar com isso, né? O sofrimento do animal, ele simplesmente ele não desaparece porque quem provoca ou quem assiste prefere não acreditar que ele exista, né? Então é isso, era isso que eu tinha para falar. Eu me despeço aqui então e espero que fiquem todos bem. Até mais.